Bom dia, irmãos. A paz do Senhor esteja com todos. Vamos iniciar aqui mais uma escola bíblica, né, dominical. Domingo nós trabalhamos a unidade da igreja, né? Um estudo muito bom, muito edificante. E hoje nós vamos continuar, né, nessa série aí de estudos sobre a igreja, tratando da proclamação da palavra, né? Hoje nós vamos discutir um pouquinho aí sobre a proclamação da palavra. Espero que os irmãos tenham tido a oportunidade de estudar a lição, né? Eu disponibilizei a lição no nosso grupo lá de WhatsApp, né? Justamente com esse intuito que os irmãos estudassem a lição antes. Mas se não, vamos fazê-lo agora, né? Com a graça de Deus. E vamos poder aprender um pouquinho mais aí sobre esse tema, né? A proclamação da palavra, a pregação da palavra, né? A ministração da palavra, né? A pregação do evangelho. Tem um leque aí de sinônimos, né? E de palavras que nós podemos colocar aí, mas é tudo sempre acerca da mensagem da cruz, a mensagem de Cristo. E os irmãos vão perceber isso aí no nosso estudo, tá? Vamos orar ao Senhor, né? Vamos orar ao Senhor. Está uma bela manhã aqui e nós vamos orar ao Senhor aí para que Ele continue falando aos nossos corações e nos usando, né? Para edificar-nos uns aos outros, né? Para nos edificarmos uns aos outros, né? Então vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por mais esta manhã, Deus. Obrigado, Deus, por cada irmão, Deus, irmã, Deus que vai estar participando, ouvindo, Deus, esta mensagem, esse estudo, Pai, sobre a proclamação da Tua palavra, Senhor. Fica com cada um de nós. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, os nossos pecados, nos purifica, Pai. Ilumina, Senhor, a nossa mente, Deus, para que a cada momento, a cada instante, a cada dia, Deus, a cada culto, a cada estudo, a cada meditação, Pai, nós possamos crescer, Deus, no Teu conhecimento, em maturidade, Deus, espiritual, Deus, e que mais e mais possamos Te servir melhor, Deus, que mais e mais possamos, Deus, nos aproximar mais daquilo que o Senhor deseja, Deus, para a nossa vida, Deus, de sermos servos fiéis, Deus, servos, Deus, a cada dia mais dedicados, Deus, ao Teu reino, Deus, à Tua causa, Deus, a Te servir melhor, Deus, e a amar mais, Pai. Nos ensina, Deus, em nome de Jesus eu Te oro, Pai, que o Senhor possa nos usar, Deus, e que sejamos sempre canal de bênção, Deus, para a vida uns dos outros, Pai. É em nome de Jesus que eu Te agradeço por tudo, Pai, que o Senhor tem feito por nós. Amém. Então, irmãos, a preparação vocês já conhecem, né? O estudo eu vou colocar na tela, mas, como eu falei antes, disponibilizei o estudo no grupo para que os irmãos possam não só acompanhar de casa no momento da EBD, mas que possam também estudar antes. O texto base de hoje é Coríntios, né? Ainda vamos trabalhar aí com a igreja de Coríntios, né? O texto de 1 Coríntios 2, de 1 a 6, né? Não fugimos muito aí do livro, né? O livro que trabalhamos a unidade da igreja também foi em Coríntios, Coríntios 1, né? E hoje nós vamos trabalhar também sobre a igreja de Coríntios. Ela foi uma igreja assim que teve, no caso, quando nós trabalhamos a unidade, vocês perceberam que haviam grupos na igreja, né? E esses grupos é o que nós vamos talvez comentar um pouco mais hoje, quando a gente fala sobre a proclamação da palavra, né? Eram dois grupos que existiam na igreja de Coríntios. Era um grupo voltado para o conhecimento, né? Que vocês vão perceber aí que o autor chama de gnose, né? Eles queriam adquirir conhecimento, sabedoria, eloquência de palavras, né? Palavras robustadas, né? Não sei nem se essa palavra está correta, né? Mas
Eles queriam ter uma pregação bonita, né, impostada, cheia de filosofias, né, e de beleza no falar e tudo, uma coisa bem, não sei, cercada de uma sabedoria humana, né, de uma satisfação humana para o ego, talvez, eu não sei. E outros queriam exatamente o poder, o sobrenatural, né? Não prezavam tanto por essa parte do conhecimento, e sim pela, pela, pelo sobrenatural que há no Evangelho, né? Eles buscavam mais essa coisa, né? Então eram dois grupos distintos que nós tínhamos dentro da igreja de Corinto. E hoje nós vamos conversar um pouquinho também sobre isso, né? Sobre a proclamação da palavra e de como essas pessoas às vezes aguardam ou esperam, né, que essa palavra seja ministrada até elas. A gente vai conversar um pouco aí mais. O texto base já está aí na tela para os irmãos, né? 1 Coríntios 2, do 1 ao 16. 1 Coríntios 2, do 1 ao 16. Eu já li esse texto, né? Vou dar um tempinho aqui para que os irmãos leiam, né? Quem não leu ainda, quem não estudou a lição ainda, vou dar esse tempinho aqui fazendo alguns comentários aqui para que os irmãos leiam, enquanto eu comento alguma coisa. O tema central são os versículos de 4 a 5, né? Que está dentro desse texto básico aí. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. 1 Coríntios 2, do 4 ao 5. Outro ponto interessante, irmãos, que eu não comentei domingo e que eu gosto sempre de citar, são aqui, ó, tá vendo? Leituras bíblicas, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e hoje. Nós temos leituras bíblicas aí para a semana toda. Então, se os irmãos querem se apoiar em algo para talvez começar a ter uma devocional diária, né? Quem não tem, né? Quem já tem, acrescente esses estudos na sua devocional diária, essas leituras, entendeu? Para que nós possamos crescer no conhecimento de Deus. E eu só posso crescer no conhecimento de Deus através da palavra de Deus, né? Através dessa intimidade que eu começo a ter com o meu Senhor, né? Todos os dias, né, da minha vida, eu separo um tempo para meditar na palavra do Senhor, para poder me aproximar do Senhor mais e mais, né? E conhecê-lo através da sua palavra, né? Conhecê-lo através da oração que nós buscamos a Deus, né? Preparar a nossa alma e acalmar, né, a nossa mente e o nosso coração através dos louvores do Senhor. Então, é isso. Vida devocional, tá? Os versículos são esses. Temos versículos aí para a semana toda. A terceira lição também, vocês vão ter versículos aí. Todas as lições vocês têm versículos aí para a semana toda, tá? E hoje, especificamente, nós vamos trabalhar esse texto aí de 1 Coríntios 2, do 1 ao 16. Eu só vou ler esse versículo central, irmãos, esse texto central aí, tá? 1 Coríntios 2, do 4 a 5, né? Que ele ajuda bastante aí no que nós vamos conversar hoje, tá? Que a pregação de Paulo não consistiu, né? Não consistia em palavras robustas, persuasivas, né? Cheias de sabedoria humana, mas sim demonstração de poder, para que a fé daquelas pessoas fosse realmente alicerçada, desenvolvida, né, pegada, ou seja, tivesse, como ele colocou, o apoio, né, não sabedoria humana, e sim no poder de Deus, tá? Então, que o Senhor nos abençoe. Deixa eu reduzir aqui a minha imagem, como eu falei, fiz da outra vez, né, que é menos de mim e mais da palavra, né? Agora, quero que os irmãos possam visualizar aí o conteúdo, né?
Só um minutinho aqui para eu aumentar aqui para mim também. Bom, irmãos, então é isso. Já pegaram as suas Bíblias, né? A minha está aqui do meu lado, graças a Deus, a palavra está aberta aqui, que a gente vai ter que pesquisar hoje. Tem alguns versículos aí no meio da lição que a gente vai precisar dar uma lidazinha. Antes de mais nada, eu queria aproveitar essa chance, né, que eu estou tendo aqui de contato com os irmãos para retificar uma frase minha na mensagem que a pastora me chamou atenção, né? Quando eu citei, inclusive até no momento da mensagem eu disse assim, a palavra não é essa, eu vou usar um termo aqui, mas não é isso que nós devemos fazer, né? Que quando eu falei que nós tínhamos que fazer alguma coisa, né? Nós tínhamos que fazer algo, né? Mas no sentido, assim, fazer jus ao sacrifício, o que Jesus fez por nós, então que eu fizesse alguma coisa também em troca, né, desse favor. E isso não é verdade, irmãos. Isso não deve ser assim. Nós temos que fazer a obra do Senhor porque nós somos gratos ao Senhor. Então a palavra aqui é gratidão. Recebi essa mensagem ontem da pastora, eu não podia deixar de compartilhar com vocês isso. O que eu tinha que encaixar naquela mensagem ali, naquele texto, acho que foi empolgação no momento ali, a palavra é gratidão. Eu sirvo, eu faço pelo meu Senhor, porque eu sou grato a Ele por suas promessas e por tudo que Ele é para a minha vida. Quem não assistiu a pregação, assista e vai entender agora o que é que eu estou falando, tá? Então faça porque você é grato ao Senhor, porque que você quer agradecer ao Senhor, entendeu? É gratidão, ok? Bom, fechando aqui esse parêntese, né? E pedindo, agradecendo já a Deus, agradecendo ao Senhor pela chance de poder corrigir aí essa colocação que eu fiz na minha mensagem de domingo. Vamos lá, irmãos. Introdução. Na introdução, o que nós estamos aí, vamos perceber aí, são duas coisas, né? A influência da filosofia grega, né, em Coríntio, foram aqueles grupos que eu comentei, né, no iniciozinho aí da aula, né? Você tem um grupo que buscava conhecimento, a gnose, né? E para eles o conhecer, tem até na introdução aí, se os irmãos perceberem aí, ó, tá vendo? O conhecimento, né, a gnose, é a porta de entrada para os mistérios do mundo, né? Aí tem conhecer é penetrar nos poderes que governam o universo, né? Então a religião para eles era isso, né? Era mais voltada a penetrar no conhecimento do mundo. Eu vou colocar o mouse aqui para que os irmãos possam, quando eu citar algum texto, né? Eu possa mostrar aqui aos irmãos, usando o cursor do mouse. No segundo parágrafo, irmãos, nós vamos falar sobre. Ele fala um pouquinho, nós vamos, não, o autor, né? O autor da lição fala um pouquinho sobre os grupos, né? Os grupos em Coríntios, né? Que eram um grande mal. Então, essa divisão na igreja, né? O autor considera aí um grande mal, né? E eu frisei aqui, eu separei aqui essa partezinha aqui, ó. Grupos que valorizam esse conhecimento, né? E associavam a pregação do evangelho a um jogo de palavras em conformidade com a sabedoria da época. Então, não sei, irmãos, para mim a palavra ela vem é, enfeitada, né? Bem elaborada, né? Pela de forma sábia, com palavras eloquentes, né? E, e às vezes ela vem vazia, né? Porque ela não tem essa inspiração, essa ação, essa dependência, né? Do Espírito de Deus em nós. É, eu já tive experiências com isso, até mesmo nos momentos em que eu compartilhei o Evangelho, né? Com algumas pessoas, eu percebi isso em mim, alguns momentos, né?
Por exemplo, principalmente quando eu ia combater outras doutrinas. Eu era muito cego, né? Eu me preparava, eu pegava a Bíblia e separava textos e a fundo nos versículos, né, nos contextos que combatiam aquela doutrina, mas faltava em mim isso, né, a ação do Espírito Santo de Deus desejando que aquela pessoa que estava ouvindo ali, ela viesse para os braços do Senhor, né, ela abandonasse o pecado e viesse para os braços do Senhor. Não era esse sentimento que tinha em mim. O sentimento que tinha em mim era de combate, era de luta, era de vencer uma discussão através dos argumentos, da eloquência, da sabedoria humana. Então, eu já tive muitas experiências com esse tipo de pregação, né? Uma pregação errada, sem estar fundada naquilo que nós vamos ver que é a cruz de Cristo, tá? Então, seguindo, irmãos, é, nesse terceiro parágrafo já aqui, eu separei o seguinte, né? Nessa partezinha aqui, Paulo direciona a comunicação do amor de Deus com um movimento em direção à cruz e não ao conhecimento racional e místico das religiões de Corinto, tá vendo? Então, a mensagem da cruz, do Cristo, né, ressuscitado, crucificado e ressuscitado. Essa mensagem da cruz aqui é que tem que ser levada, né, e fugir um pouco dessa questão do racional e místico das religiões de Coríntio, né? Você vê que aí estão os dois grupos, o grupo que buscava conhecimento, né, sabedoria, eloquência de palavras, e o grupo místico, né, que buscava o sobrenatural, né, essas, essas manifestações aí mais mirabolantes aí. Então, aí estão os dois grupos e o que verdadeiramente a gente deve buscar, né, que é em direção ao sacrifício de Cristo por nós, né? A mensagem tem que ser essa. Já no terceiro parágrafo, né, eu separei aqui um pouquinho aqui, que nós não vamos nos deter em detalhes exegéticos, né, à exaustão, mas tê-los como norteadores para a eficiência da pregação que é realizada em nossas igrejas, né? Então, detalhes exegéticos, né? Um estudo mais aprofundado aí dos textos, né? É bom. É, não é assim, não deve nos privar às vezes você não tem não desenvolveu muito bem nessa parte da exegética, né, de trabalhar bem os textos bíblicos, mas isso não deve nos privar de levar a mensagem de Cristo, né? Porque ela é simples. E nós vamos ver aí mais adiante como é simples você falar de Jesus, né? Não precisa muita robustez e eloquência não, né? Eu me lembro de um de um pregador uma vez que ele dizia bem assim, eles não tinham o Novo Testamento escrito, né, na época dos apóstolos, né? E Jesus, na época de Jesus, né, na época que Cristo caminhou aqui entre nós, é, e aquele cego que foi curado, que foi levado perante os fariseus, né, foi levado lá a testemunhar, né, ele deu um testemunho precioso daquilo que ele nos deu um exemplo muito bom, né, daquilo que nós podemos pregar, né, às pessoas, como a forma de proclamar o evangelho. Ele diz bem assim: o que ele é, de onde ele veio, eu não sei. Como se ele dissesse assim: não importa. O que importa para mim é que eu era cego e agora eu vejo. Um testemunho simples do que Deus fez na vida dele, a mudança que Deus, esse encontro com Jesus causou na vida dele. Eu era cego e agora eu vejo. Então, essa é uma forma muito simples aí de você proclamar a palavra de Deus, né? Simplesmente falar aquilo que Deus fez na sua vida. O perigo muitas vezes está em você não saber expressar ou falar aquilo que Deus fez em sua vida. Aí é onde nós temos que tomar muito cuidado, né? Temos que ter experiências com o nosso Deus, né, para compartilhar. Nesse
parágrafo que segue aí dessa página, o último parágrafo dessa página, da primeira página, né? Que ele começa a falar aí que antes de explicar alguns pontos, né? Antes de explicitar quais os pontos de eficácia da pregação do Evangelho, né? É necessário expor o que entendemos por pregação. O que é que se entende por pregação, por proclamação da palavra, né? Como ele fala aí, isto é, a proclamação da mensagem da salvação que é pregada nos púlpitos e através do testemunho dos membros das comunidades cristãs, além dos trabalhos evangelísticos da igreja. Então, entender um pouquinho o que é pregação, o que é proclamação da mensagem, da palavra, né, para a salvação. Essa mensagem ela é pregada nos púlpitos, como nós temos costume, né, nos nossos cultos, né, na nossa liturgia, ela tem essa composição, né, o momento em que nós vamos ouvir a palavra de Deus. Desculpe, irmãos. E o momento em que nós vamos também testemunhar, né, aí já saindo das quatro paredes da igreja, né, onde você recebeu, e aí Deus envia você para compartilhar aquilo que você recebeu, né, no mundo. E esse testemunho também através dos trabalhos evangelísticos que a igreja, testemunho não, né, proclamação, no caso da palavra, através dos trabalhos evangelísticos que a igreja desenvolve, ou que você mesmo desenvolva, né, às vezes trabalhos evangelísticos que são desenvolvidos por nós, tá? Daqui. Vamos passar um pouquinho aqui, vamos para a página número 2. Agora guarde bem isso, tá? A palavra ela pode ser pregada no púlpito e ela pode ser pregada também através de testemunho. Guarde bem isso aí, certo? Às vezes você não precisa nem falar para pregar o evangelho, tá? Já nesse último parágrafo aí da introdução, uma das marcas que ele fala bem assim, o autor, uma das marcas da igreja cristã é a proclamação do evangelho, né? E destacamos nesses estudos quais são essas marcas da pregação da mensagem de Jesus Cristo, tá? Quais são essas marcas? E aí a gente já vai para esse primeiro tópico. Vou adiantar aqui para eu não perder o meu horário, tá? Para não me alongar muito. Conteúdo da pregação. O conteúdo da pregação, o conteúdo, o que é que tem que ter em nossa mensagem, em nossa pregação, em nossa proclamação, né? O conteúdo da proclamação da palavra, né? O que é que nós temos que ter? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do que não tem que estar, o que não tem que ter, né? Tá aqui, ó. Paulo diz que é sem ostentação de palavra ou de sabedoria, né? Sem ostentação de palavra, né? Paulo diz que pregou assim. Se você for lá no texto de 1 Coríntios 2, né, nesses versículos 1 e 2, ele diz assim, vou até reforçar aqui, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Entendeu? Então, reforçando essa ideia aí, ele foi sem ostentação de palavra ou de sabedoria humana, né? Ele foi simplesmente pregar a Cristo e este crucificado. Vamos seguir? Mais à frente aí nesse parágrafo, que é um pouco longo, né? Não sei nem se eu vou conseguir exibir ele todo. Eu marquei aqui outra questão aqui, que nessa pregação, aqui ó, Deus revela o mistério, né, da pregação. Deus revela o mistério na pregação da palavra. Pois mistério faz referência à revelação. Ele traz até aqui uma mudança, né? Ele cita a tradução da revista e atualizada da Almeida, né, a versão bíblica, né? Ele diz aqui: a palavra usada é mistério e não testemunho. Mistério e não testemunho. E aí ele diz que mistério faz referência à revelação.
A revelação, irmãos, para nós, a revelação é a palavra de Deus, é a Bíblia. Essa é a revelação. Deus se revelou a nós através da palavra do Senhor, né? Uma palavra que eu senti falta aqui nesse estudo, né? E eu não posso deixar de falar, é iluminação, né? A palavra iluminação, né? Que Deus ilumina a nossa mente para entender essa revelação de Deus aqui para nós, entendeu? Que é a revelação é ligada ao mistério, né? O mistério de Deus revelado, né? E nós somos iluminados para entender essa mensagem e poder compartilhar essa mensagem, né? Não é para ficar para nós. Eu não vou me inchar por dentro, né, da palavra de Deus. Eu recebo porque eu preciso compartilhar com outras pessoas essa mensagem da salvação. Cristo crucificado, ressuscitado, né? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Seguindo aqui, ele fala um pouquinho sobre revelação, né? Sobre Apocalipse, né? Que é o livro da revelação. E o que Paulo recebe de Deus, né? Ele recebe de Deus aquilo que ele precisa revelar, pregar, proclamar aos gentios. E no finalzinho aqui, ele cita esse texto aqui de Coríntios, ó, que é 1 Coríntios 1, de 18 a 23, que a pregação de Paulo é baseada na palavra da cruz. Eu vou abrir esse texto que é muito próximo, né, das textos que nós já lemos, aqui é 1 Coríntios 1, do 18 ao 23. Ele diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Vou ler só esses dois primeiros, né? O 18 e o 19. Vocês percebem aí, né? A pregação da cruz de Cristo, para alguns, é loucura. A palavra é loucura, né, que ele usa aí. Mas para nós é o poder de Deus, tá? Interessante que a gente continuar sendo, nesse mesmo conteúdo, nesse mesmo contexto, ele fala o seguinte, que para o judeu, a pregação da cruz, a mensagem da cruz, né, do Cristo crucificado e ressuscitado, é escândalo, né? Causava escândalos nele, né? Porque, se vocês vão perceberem, né, a todo instante os fariseus, né, os judeus, eles questionavam a Jesus acerca de se declarar, né, e ser o Filho de Deus, como nós sabemos disso, né? E para eles era um escândalo isso, né? E para o grego é loucura. Não, o cara ressuscitou. Quer dizer, duvidaram, né? Para uma pregação, uma história louca, né? Para eles, né? Mas nós pregamos a Cristo crucificado e ressuscitado, né? Para a glória de Deus, né? E para nossa salvação. Então essa é a mensagem, essa deve ser o conteúdo da nossa proclamação, né? Da nossa pregação, né? Cristo, Cristo, Cristo. A mensagem da cruz é Cristo, o centro da nossa pregação. Nós sempre vamos direcionar a nossa mensagem para Cristo, para o Jesus, né? E os seus ensinamentos, a cruz. Então, seguindo aqui, eu vou ter que descer o texto aqui para a gente voltar para o início dessa página. Aqui, pronto. E aqui vem um pouquinho no final desse parágrafo aqui, ó, né, onde ele fala em revelação, novamente, né, essa é a revelação, né, esse é o mistério, né, que foi dado a Paulo e o conteúdo da sua pregação, né, ou seja, a ressurreição de Jesus Cristo, né, Cristo crucificado e ressuscitado. Essa foi a revelação do ministério que foi dado a Paulo através do Espírito de Deus, né, através do Espírito Santo de Deus, né. E mais embaixo aqui, nesse texto, a princípio, é um conteúdo muito simples. Eu gosto dessa palavra, né? A princípio, é um conteúdo muito simples. O conteúdo da nossa pregação, o conteúdo da proclamação da palavra, eu gosto dessa palavra, é simples. Por que eu gosto dessa palavra? Porque eu não quero que os irmãos coloquem dificuldade, empecilho para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. É simples, irmãos, é simples, né?
Basta você compartilhar aquilo que Deus fez por você, aquilo que Deus é para você, a mensagem da cruz, né? Jesus nos alcançou através do seu sacrifício, né? Fixou em nós os seus ensinamentos, nos deu o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Ajudador, para que nós pudéssemos ter intrepidez de abrir a nossa boca e saber que o Senhor vai nos usar. Ele vai usar você na pregação do Evangelho. É simples, é simples. Você vai abrir a sua boca e o Espírito Santo vai trazer ao seu entendimento, à sua mente, ao seu coração, aquilo que você precisa compartilhar. E muitas vezes, na maioria das vezes, basta você falar o que Deus fez por você. No caso de Paulo aqui, a mensagem, o conteúdo dele é o quê? Cristo. Cristo crucificado e ressuscitado. Vê que eu estou repetindo isso porque essas palavras se repetem muito nessa lição. Cristo ressuscitado, né? Cristo crucificado e ressuscitado, né? Pela glória de Deus Pai, né? Para salvação, para nossa salvação. Vamos seguir. Tópico 2. Primeiro é o conteúdo. Agora, método. Então, tem conteúdo e o método, né? Da pregação, da proclamação da palavra. Aí ele já cita os versículos 1 e o versículo 4. Veja só. Não, não foi usado sabedoria humana. Paulo não pregou com sabedoria humana, tá? O foco da pregação, no início desse parágrafo aqui, ó, o foco da pregação não está no conhecimento do pregador, seja místico ou de elevado grau de estudo e racionalidade, mas para quem ele aponta e no conteúdo da sua mensagem, tá? Então, o foco não é o pregador. O foco o principal é o conteúdo da mensagem, né? E para quem o pregador aponta, direciona a sua mensagem, né? Eu estou pegando quem, né? Eu estou falando de quem, né? Eu estou levando vocês a conhecerem quem, né? Então, o conteúdo, né, aquilo que eu estou trazendo ao conhecimento de vocês, né, através da ação do Espírito Santo de Deus, e para quem eu estou conduzindo vocês, né? Esse é um problema, porque e eu tenho enfrentado um pouco esse problema, né, na minha vida. Eu tenho que conduzir as pessoas que ouvem o Evangelho para Cristo. Ele é o centro da minha pregação, né? O conteúdo da minha pregação tem que direcionar as pessoas a conhecerem Jesus. E não eu, não Humberto, entendeu? Teve uma frase que uma pessoa falou, e eu até exortei no momento, né? Ela dizia assim: se você abrir a sua igreja, eu vou. Eu disse: não, minha irmã, não. Que é isso? Que pensamento é esse? Procure uma igreja onde a palavra de Deus é ministrada de forma responsável, né? De forma coerente com aquilo que Deus revelou para nós através da Bíblia e vai servir ao Senhor, irmã. Eu não tenho pretensão nenhuma de abrir é, a minha igreja, uma igreja em meu nome. Misericórdia, misericórdia. Eu sirvo ao Senhor na minha igreja, onde Ele me alcançou, né? E tenho orgulho disso, né? E estarei lá até o dia em que ela continuar firme, né? Na palavra do Senhor, que não se desvie dela. E oriento a todos: procurem uma igreja idônea, uma igreja que busca servir ao Senhor, uma igreja que se conserva na palavra de Deus, né? Que traz sempre a palavra de Deus junto, né? Não se desvia, não prega heresias. Então procure uma igreja idônea, uma igreja que está realmente servindo ao Senhor verdadeiramente, né? Com o conteúdo da mensagem de Cristo, e vá servir ao Senhor, meu irmão. Vá servir ao Senhor. Entendeu? Não é o pregador, não sou eu, não é a pastora, não é Rogério, não é Raquel, não é Hernandes Dias Lopes, não é Augusto Nicodemos, não é esses nomes famosos não, irmãos. Entendeu? É Cristo, é Cristo. Nós servimos a Cristo, nós buscamos a Cristo, né? Nós pregamos Cristo.
Se eu direciono vocês para Cristo, estou bem. Mas se eu direciono vocês para mim, né, se a mensagem direciona você para o pregador, tem alguma coisa errada nela. Tem alguma coisa errada. E misericórdia que Deus tenha de mim, né? Se eu tenho pregado a mim, que Deus tenha misericórdia da minha vida, né? Vocês têm que ser direcionados, né, através da mensagem para Cristo, né? A mensagem tem que conduzir vocês a servir ao Senhor, a aceitar a Cristo na sua vida, a conhecer Jesus na sua vida, e não a mim, tá? Então, que Deus tenha misericórdia de nós quando nós pregarmos de forma errada, né? A palavra. E em muitos momentos da minha vida eu entrei, eu entrei até em desespero. Rapaz, não vou pregar mais não. O povo fica achando que sou eu. E então eu estou pregando errado. Tem alguma coisa errada na minha mensagem, entendeu? Então tem que me corrigir, tem que colocar diante de Deus a minha vida. Isso eu estou falando de mim, né? Tô colocando o meu testemunho aqui para que vocês também entendam isso, né? A mensagem não deve direcionar você para o pregador, não. Tem que direcionar você para Cristo, tá? Outra coisa também que fala aqui nesse parágrafo, são duas palavrinhas que eu encontrei aqui que eu achei interessante aqui, que é ostentação. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu acho que eu grifei, né? Sem elitização e sem ostentação. Aqui, achei, no finalzinho. Tá vendo? Aqui. Sem elitizar, né? Ou seja, sem elitizar e sem ostentar, né? Essas duas palavras eu acho interessante. Elitizar e ostentar. Por quê? Elitizar é você não entender para quem você está pregando o evangelho. Você chega, por exemplo, para pregar para pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que não têm um conhecimento, um vocabulário, vamos dizer assim, muito robustado, né? Muito eloquente, né? E aí você vai pregar a essas pessoas usando um vocabulário difícil, palavras difíceis, né? Então, assim, até mesmo, por exemplo, a palavra ostentar. Talvez muitas pessoas não conheçam essa palavra. Então eu tenho que ter sabedoria, pedir sabedoria ao Senhor, que o conteúdo da minha mensagem ela seja de acordo com o meu público. Uma coisa interessante também que nós comentávamos por esses dias, a forma simples, por exemplo, como nosso irmão Cláudio dirige o culto. Ele usa uma linguagem, a linguagem dele, a linguagem da vida dele, a linguagem simples, entendeu? Ele usa essa linguagem, ele é espontâneo nisso. Então é interessante você, na hora da sua mensagem, você não elitizar a sua mensagem, ostentando que, pelo seu belo falar, né, pelo seu belo linguajar, né, pelo seu linguajar difícil, você vai trazer uma mensagem eficiente, né, uma mensagem edificante. Não pense dessa forma, irmãos. Pregue, fale ao Senhor de acordo com o seu público. Eu não vou chegar para pessoas simples, para pessoas humildes, com robustez de palavra. Eu acho que tem que ter essa sabedoria, né? Tem que ser esse discernimento do Senhor. Então, nem ostente, né? Para trazer glória para si mesmo. Nossa, como o Humberto fala bonito, né? É uma linguagem tão eloquente, né? Cheia de palavras difíceis, né? Ou seja, o cara não entendeu nada do que você falou. Ele só achou bonito a sua pregação. Ou seja, não conduzir ninguém a Cristo. Conduzir para mim. Aí já está errado, né? Já errei na proclamação da palavra. Então, muito cuidado com a sua pregação, né? Se você vai pregar, se você vai falar do Evangelho de Jesus Cristo, lembre dessa palavrinha, simplicidade. Simplicidade. Eu preciso simplesmente condicionar, direcionar, levar as pessoas a Cristo. E como é que eu vou fazer isso? O Espírito Santo vai lhe orientar, o Espírito Santo vai lhe dar sabedoria e compartilhar aquilo que Deus é para você, aquilo que Deus fez na sua vida, tá? Vamos lá. Outras duas palavrinhas aqui que eu encontrei aqui. Já no finalzinho da página aqui, ó, embaixo. Ó. Poder e temor. Poder e temor. Confiar na ação reveladora do Espírito Santo. A ação de iluminação, né, do Espírito Santo. É o poder e temor. Temor ao Senhor, temor a Deus, somente a Deus, tá? Temor. O temor do Senhor como é que chama? Como é que fala isso? Agora fugiu o versículo, né?
limpo e restaura a alma, alguma coisa dessa aí. Eu li certa vez. Mas não fixei muito bem, não. Mas o temor é importante, né? Temer ao Senhor. E só ao Senhor eu devo temer. Eu não vou temer a minha timidez, eu não vou temer aqueles que ouvem, né? Eu não vou temer o inimigo, né? Eu vou temer ao Senhor, né? Eu tenho que estar preocupado aqui da minha mensagem ser agradável aos olhos de Deus e pregar Cristo ressuscitado, né? Conduzir as pessoas a Cristo. Essa é a minha preocupação, é o meu temor. Servir ao Senhor de forma correta, né? E isso eu vou usar o poder que Ele colocou em nós, que é o Espírito Santo, né? Esse poder que o Espírito Santo nos dá de eh, ter essa iluminação daquilo que as pessoas precisam ouvir, né, da palavra de Deus. Vamos passando aqui para a nossa terceira página, a página 10 aí do estudo, né? E eu grifei aqui mais essa partezinha aqui nesse parágrafo aqui, ó. Eu estou falando aqui de poder, né, não ostentar, não ter uma linguagem muito difícil, né, conhecer o seu público, conhecer as pessoas que vão ouvir a sua pregação, né, o seu testemunho. Porque às vezes nós pregamos também quando nós testemunhamos do Senhor, né? Agora tem uma coisinha aqui que a gente tem que tomar cuidado, né? Não é porque eu estou falando aqui, é o poder do Espírito Santo. Abra a tua boca e vai colocar em você as palavras corretas e tal. Isso não quer dizer que você não precise se preparar, entendeu? Você tem que se preparar. Você tem que ser um conhecedor da palavra de Deus, você tem que saber manusear bem a palavra de Deus, para que você não seja também envergonhado. Então, a preparação, o aperfeiçoamento, né, desenvolver a sua oratória, né, ele fala tudo isso aqui. Ó. Isso não quer dizer que você não possa aperfeiçoar a sua oratória, desenvolver técnicas, né, que ajudem a sua comunicação, aqui é comunicação do Evangelho, tá? Então isso não quer dizer que você não precise ter esse momento seu. Por isso que eu falei no início da devocional. A devocional ela é essencial para isso. É uma preparação. É uma preparação para que você, na hora de você ministrar, de você falar do amor de Deus para as pessoas, você está cheio, você ter conhecimento. Então por isso que a devocional é importante. Por isso que toda lição você vai ter aí textos bíblicos para você estudar durante a semana toda. Por quê? Nós entendemos que durante a semana você tem que ter o seu momento com Deus, de se aproximar do Senhor, né? De estudar a palavra do Senhor para crescer. Ou seja, com isso você vai estar se preparando, se aperfeiçoando, né? Para ministrar o Evangelho, para pregar o Evangelho, quando necessário for, né? E sempre será. Deus coloca pessoas no nosso caminho para que a gente possa compartilhar do que Ele tem feito por nós, do que Ele fez por nós e do que Ele é para nós, tá? Então, não pense que você é limitado, você não pode pregar o Evangelho, você não pode ser um ministro, né, da palavra, né? Porque você falta muito conhecimento, mas também não tenha conhecimento nenhum, né? Então, nem tanto nem tão pouco, né? Então, busque conhecer a palavra de Deus, né? E aquilo que você já conheceu, aquilo que você já recebeu de Deus, você pode compartilhar, sim, de forma simples, tá? No finalzinho desse parágrafo aqui, ó, o poder de alcance do Evangelho não está no ser humano, mas em Deus e sua liberdade de escolha. Aqui também é interessante, né? Eu não convenço ninguém, eu não consigo salvar ninguém. Todos nós somos instrumentos na mão do Senhor, nas mãos do Senhor. Todos nós somos instrumentos de Deus, né? Não é o meu poder, não é o poder de Humberto, não é o poder de convencimento, não é esse poder que vai trazer as pessoas para Cristo. Quem traz as pessoas para si, para mim, ixi, falei errado agora. Quem traz as pessoas para Cristo é a ação de Deus. É a ação do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Não é o meu poder. Eu não tenho esse poder. Posso até vencer um debate, vencer uma discussão. Isso não quer dizer que aquela pessoa que foi vencida no meu debate, na minha discussão, ela vai aceitar a Cristo na vida dela, né? Quem vai fazer isso
é o Espírito Santo de Deus, é a ação de Deus que vai convencê-la do pecado e vai trazê-la para Cristo, tá? Muito cuidado. Muitas vezes eu usei isso, né, para tentar pregar o Evangelho nos meus dias aí de, de ignorância, vamos dizer dessa forma, né? Eu venci discussões, né? Pergunte dessas discussões que eu venci, né? Que eu me preparei bastante para vencer, para combater outras doutrinas. Pergunte quantas pessoas eu trouxe para Cristo. Nenhuma. Quando eu mudei o meu foco, quando eu mudei a minha pregação, quando eu comecei a pregar a Cristo, quando eu comecei a orar pelas pessoas para que o Espírito Santo de Deus revelasse Cristo a elas, aí eu consegui ganhar pessoas para Cristo. Entenderam agora? Esse é o meu testemunho pessoal. Quando eu brigava, né, pelo Evangelho, né, quando eu combatia as doutrinas, quando eu era um ferrenho contra as doutrinas, né, quando eu às vezes cheguei até a humilhar pessoas, eu não ganhei ninguém para Jesus. Era eu, era a minha eloquência, era o meu conhecimento, ou seja, era tudo eu. Quando eu comecei a entender que eu tinha que pregar era a Cristo, eu tinha que levar as pessoas ao conhecimento de Cristo, né, que eu tinha que pregar o amor de Deus revelado em Cristo, aí a coisa mudou. Aí as pessoas desejaram esse Cristo, né, desejaram a servir este Senhor, né, que passou a fazer parte da minha vida e passou a preencher, a ser o conteúdo da minha mensagem. Pensem nisso, tá? Preguem a Cristo. Preguem Cristo ressuscitado. Seguindo, então nós falamos sobre o conteúdo, nós falamos um pouquinho sobre método, né? O método de você pregar o evangelho, né? E nós vamos falar um pouquinho agora sobre a eficácia. Eu já até falei, né? Já me adiantei aqui, né? A eficácia depende da ação do Espírito Santo de Deus em quem prega e em quem recebe. Isso depende, não depende da minha eloquência, não depende da minha sabedoria, do meu conhecimento. Tudo isso ajuda. Não estou negando aqui que nós temos que nos preparar, como nós lemos no capítulo anterior, o método, né? O método você tem que se preparar, você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que buscar o Senhor, você tem que botar o joelho no chão, né? Você tem que louvar ao Senhor, você tem que meditar. Falamos até desses versículos diários aí, desses textos diários que você tem para estudar, para fazer parte da sua devocional. Então, existe uma preparação. O método é a preparação. Você se prepara, você se coloca à disposição do Senhor, o Espírito de Deus vem e usa você como Ele quer, aonde Ele quer, no momento em que Ele quer e para quem Ele quer alcançar. Então o Espírito de Deus é que faz a coisa toda, entendeu? Quem dá o crescimento é Deus. A gente só ministra, compartilha daquilo que Deus tem feito para nós, daquilo que Deus é para nós, certo? E agora você vai perceber que eu até me adiantei muito, que a eficácia da pregação é justamente essa. Quando você coloca toda essa dependência e essa direção, né, no poder de Deus, na ação do Espírito Santo de Deus, né? Tem aqui nesse texto aqui, ó, os destinatários e a eficácia da pregação. Agora, interessante também essa parte, os destinatários, que nós vamos conversar aí um pouquinho, tá? Veja só. Cabe agora discutir o poder da pregação. Poder que há na pregação, tá? Verdadeira. E as pessoas que ela atinge. Então há um poder na pregação do evangelho, tá? E nas pessoas que são alcançadas, né? As pessoas para quem nós estamos pregando, nós estamos ministrando, né? Ele deixa bem claro que o poder da comunicação que atinge as pessoas não é o poder da comunicação, não é o poder da eloquência das palavras, mas é o poder do Evangelho, a ação do Espírito Santo de Deus, né? O poder é de Deus. Esse poder é de Deus, não é meu, não é seu, não é daquele pregador que você gosta, né? Não é dessas pessoas. O poder é de Deus. A sabedoria é de Deus, né? Tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor, tá? O convencimento, o poder de convencer, tudo vem do Senhor, tá? Nada vem de nós mesmos.
De nós, a única coisa que Deus quer é gratidão, gratidão, como eu falei no início, né? Corrigindo minha mensagem, gratidão ao Senhor e eis-me aqui, envia-me a mim, disposição. É o que Deus quer de nós, gratidão e disposição, tá? Disposição para aprender, disposição para ser usado por Deus, né? Disposição para ser um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Gratidão e disposição. Sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me, Senhor, prepara-me, Senhor, usa-me, Senhor, e por aí vai, tá? Gratidão e disposição. Então, vamos seguir aqui nesse parágrafo. Deixa eu ver o que foi que eu grifei mais aqui, tá? Ah, uma coisa interessante. Os destinatários, né? Os destinatários. Ele cita até aqui no início desse parágrafo, eu acho que eu pulei. Ah, cabe discutir o poder da pregação verdadeira e as pessoas que ela atinge. Falando um pouquinho dessas pessoas que ela atinge. Você não escolhe para quem você vai pregar o evangelho. Quem escolhe é Deus. Às vezes tem aquela pessoa difícil, aquela pessoa que você acha assim, fulano. Fulano não vai aceitar a Jesus nunca na vida dele. Esse cara é perdido, né? Esse cara é assim, esse cara é assado, essa mulher é assim, essa mulher é perversa, não sei o quê. Lembra de Jonas, o profeta Jonas? O que é que ele pensou acerca do povo de Nínive? Eu vou pregar nada, depois esse povo se arrepende, Deus vai perdoar. Esse povo é mau, esse povo merece morrer mesmo, é ser destruído. Não vou pregar não, não vou pregar para esse povo não. Nós muitas vezes pensamos assim acerca das pessoas. Nós deixamos de pregar porque achamos que aquela pessoa nunca vai aceitar o evangelho, como se fôssemos nós que escolhêssemos, né? Eu escolho quem é que vai ser salvo. Eu escolho para quem eu vou ministrar, né? Ah, tem gente que é muito ruim, tem gente que é ruim demais, não tem como essa pessoa aceitar a Cristo, como se fosse esse poder fosse nosso, né? O poder de escolha. Irmãos, quem escolhe, quem vai ser salvo é o Senhor. Quem escolhe, quem vai aceitar a Cristo é o Senhor. Quem convence do pecado é o Senhor. É o Senhor que faz essa escolha, é o Senhor que coloca na nossa vida aqueles que Ele quer que ouça a mensagem dele, a pregação do Evangelho. Tá? Então, cuidado, cuidado com essa visão que muitas vezes invade, né, nos invade, de que fulano não vai aceitar a Cristo na vida dele, porque ele é assim, porque ele é assado. Não pense dessa forma, irmãos, tá? Quem vai atingir e receber essa mensagem é o Senhor, não somos nós. A gente está aqui só para pregar o evangelho, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Estou até me adiantando na lição. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Nós temos que pegar para todo mundo que o Senhor colocar no nosso caminho, né? Que nos colocar na nossa convivência, essas pessoas têm que ouvir de nós o Evangelho, né? E nós temos que crer que é Ele que dá o discernimento, a iluminação, é Ele que leva as pessoas ao conhecimento de Cristo, é a ação do Espírito Santo de Deus, ok? Essa é uma grandeza espiritual. Olha só que frase bonita. Eu grifei, ó. Essa é uma grandeza espiritual e não racional, a pregação do Evangelho. O Evangelho, né? O poder que há no Evangelho de salvar, ela é uma grandeza espiritual, ela não é racional, né? A linguagem do pregador não melhora a aceitação do Evangelho, mas é a ação do Espírito Santo de Deus na vida do pregador e dos que ouvem, que ele colocou aqui a igreja. Mas eu vou mais além, tá? Aquele que prega tem que estar ungido, né? Tem que estar debaixo da ação do Espírito Santo de Deus e aqueles que recebem, não só a igreja, mas tantos outros aí espalhados pelo mundo que recebem o evangelho, o Espírito de Deus tem que estar agindo neles também para que eles possam conhecer a Cristo, tá? Para que essa pregação possa alcançar o coração deles, certo? É a ação do Espírito Santo de Deus. Achei interessante demais isso aqui, né?
Porque muitas vezes nós confiamos em nós, no nosso poder de conversa, como é que fugiu a palavra agora? De convencimento, né? O nosso poder de convencimento, né? Como se fôssemos nós que vamos salvar as pessoas, né? Ou convencê-las do pecado. Não, meu irmão, não. Essa ação é do Espírito Santo de Deus, né? Não queira trazer para você aquilo que não lhe pertence, tá? Só vai se frustrar, né? Vamos voltar aqui para o início da página, né? Nesse primeiro parágrafo aqui dessa página, aqui na segunda coluna, tá, irmãos? Os irmãos não se perderem, deixa eu mostrar aqui, nessa partezinha aqui, certo? Eu marquei aí essa partezinha aqui, quando ele fala bem assim, ó. A eficácia, aqui, ó, a eficácia da recepção da mensagem do evangelho não está no poder de comoção do pregador. Essa palavra comoção aqui é, veio diretamente para mim, mas na iluminação do Espírito Santo, porque eu sou chorão, né? A maioria das vezes eu choro. Teve um episódio, pra vocês terem uma ideia, né, de como isso às vezes é difícil para mim. Teve um episódio e o cara chegou para mim e disse bem assim: São Humberto, eu queria que você eh, falasse, né? Falasse para as pessoas. Eu preparei, repare, eu preparei essa mensagem aqui e queria que você compartilhasse com as pessoas lá. Eu estranhei. Eu olhei assim para ele e disse: Gente, mas você não já preparou a mensagem? Eu disse: Já. Então por que que você não prega? Ele era mais antigo na igreja que eu, né? Ele estava mais tempo que eu, tinha até cargos, né, lá na igreja. E chegou para mim e disse assim: Não, você não preparou a mensagem, você mesmo pregue, rapaz. Vá lá e pregue. Gente, Deus vai lhe usar, meu irmão. Aí ele disse: Não, rapaz, é bom você porque você chora. Eu disse: Misericórdia, meu irmão. Misericórdia. Não é o meu poder de comoção que vai levar alguém ao evangelho, não. Entendeu? É a ação do Espírito Santo de Deus. Oxe, vá lá e pregue sua mensagem. Não quero isso não pra minha vida, não. Entendeu? Não somos nós. Ó, o foco, até nessa lição eu já tô preocupado. Eu tô falando demais de mim. Já não é o foco. Já tô tirando o foco do Cristo. Então já tô errando aqui também. Já tô com a consciência pesada aqui de estar errando. Porque o foco da nossa mensagem é Cristo, meus irmãos. É Cristo. Não somos nós. Quando você se coloca no lugar de Cristo, a coisa já complicou. A sua pregação já é vazia. Já é vazia. Entendeu? Eu não sou Jesus, eu não tenho poder de convencimento nenhum, né, para trazer as pessoas para Cristo, entendeu? A iluminação é do Espírito Santo de Deus. E pronto, e ponto. Nós temos que pregar Jesus crucificado, ressuscitado, aquele que deu a vida por nós, a demonstração clara do amor de Deus pela humanidade. É esse Cristo que tem que ser pregado por nós. E nós temos que diminuir cada vez mais, né? Nós temos que sumir cada vez mais para que Cristo apareça, né? Para que Cristo seja glorificado e pregado, né? A toda criatura, sem exceção, bons, maus aos nossos olhos, simplesmente nós temos que pregar o Evangelho, né? Essa escolha aí, como falei, pertence ao Senhor. Outra coisa interessante aqui, né, nessa eficácia da pregação, né, falando um pouco dessa eficácia da pregação, é estudo e santidade andam juntos. Lembra que eu falei que nós conversamos um pouquinho antes que a ação do Espírito Santo de Deus não quer dizer que a gente não tem que se preparar, né? E por isso que nós trabalhamos tanto para que os irmãos se preparem, né? Porque vocês serão instrumentos de Deus, do testemunho vivo, né, da ação de Deus na vida de outras pessoas. Vocês serão esse testemunho, tá? Então nós temos que nos preparar. Tem um texto que ele diz assim, ó, veja essa partezinha aqui. Ó. O conhecimento teológico, sem a devoção e a piedade, perde a autoridade espiritual. Esse texto ele tirou de Tiago 2, do 14 ao 26, né? Ele leu esse contexto aqui e diz: o conhecimento teológico, ou seja, simplesmente a minha sabedoria, a minha eloquência, né? O meu nível de conhecimento. Se eu não tiver devoção, devoção a quem, irmãos? A Deus. Se eu não tiver devoção ao Senhor, né? Se eu não estou direcionando as pessoas a Cristo, e se eu não tiver também piedade, amor, né, desejo no meu coração de salvar pessoas, né, já estou usando o termo salvar,
desejo no coração de ser usado por Deus para que pessoas sejam salvas. A frase tem que ser essa, né? Não sou eu que salvo, né? Então, eu tenho desejo no meu coração de ser instrumento de Deus para alcançar vidas, para que Deus alcance vidas, para que Deus salve pessoas, tire pessoas do pecado. Então, se eu tenho esse desejo, eu me preparo, eu posso até buscar esse conhecimento teológico, sim, né? A preparação ela é importante, sim. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos através da sua palavra, mas eu tenho que ter devoção e eu tenho que ter piedade na minha pregação. Eu tenho que ter devoção, ou seja, se nós fôssemos fechar, eu tenho que ter conhecimento, né? Ou posso não ter muito conhecimento, mas eu tenho que ter conhecimento daquilo que Deus fez por mim, daquilo que Deus é para mim, para eu possa compartilhar isso. Eu tenho que ter devoção ao meu Senhor, saber que é Ele o foco da minha mensagem, é Ele que eu tenho que ministrar, e eu tenho que ter piedade, eu tenho que ter amor, eu tenho que ter esse desejo, né, misericordioso de querer que outras pessoas também conheçam a esse Cristo que me conheceu, que me alcançou, né? Eu tenho que ter esse desejo de ser um instrumento de Deus para que outras pessoas também possam conhecer a Cristo. Vou passando aqui e eu deixo o texto muito tempo parado, que é para os irmãos darem pausa. Quem não tem acesso ao PDF que eu mandei no grupo lá, lê aqui no momento da mensagem, não tem problema, irmãos. Certo? Vou dar uma passadinha aqui, que eu grifei aqui já nesse outro parágrafo. As pessoas que vão receber o evangelho, né? Quem é que vai receber o evangelho? E aí eu já me adiantei também. Toda criatura. Toda criatura. Marcos 16:15, né? E por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Não podemos escolher quem é que eu vou pregar o evangelho. Para quem eu vou ministrar, porque é Deus que escolhe, é Deus que age, é o Espírito Santo de Deus que convence, né, do pecado. Então não somos nós que escolhemos, certo? Muito cuidado com a visão que nós temos. Fulano é gente ruim, esse daí não tem jeito não. Às vezes tem, que eu tive jeito, eu era gente ruim, né? E ainda dou trabalho ao Senhor, então tem muita gente aí que Deus quer alcançar. Não julgue as pessoas, né? Não é você que escolhe. Tenha sempre isso em mente. Não é você que escolhe. Deus colocou alguém no seu caminho, é uma pessoa difícil, observe ele como objeto do amor de Deus. Objeto não, né? Meu Deus. Como alguém que é objeto do amor de Deus também. Deus pode alcançá-lo. Tá? E você pode ser esse instrumento. Não é você, mas você é um instrumento de Deus para que o Espírito Santo possa agir na vida daquela pessoa, através do seu testemunho, da sua pregação, né? De você poder compartilhar e demonstrar àquela pessoa o Deus que você serve. E isso pode, através da ação do Espírito Santo de Deus, causar nela o desejo de servir a esse Deus que você tem testemunhado, né? Que é com você. Então, quem é que recebe o Evangelho? Qualquer criatura, qualquer pessoa, né? Vamos nos adiantar. Aí ele fala aqui, eu grifei aqui também, já ia esquecendo, irmãos, aqui, ó. Ele tem aqui, a igreja pode utilizar técnicas e os métodos salutares que estão à sua disposição para pregar o evangelho com eficácia, né? Métodos e técnicas, né? É bom. Eu, eu participei uma vez de um... Era tipo uma oficina, né? Era uma oficina da Jocum, onde nós vivenciávamos, né? Assim, um tipo de evangelismo, né? Alguém, é como se você sentasse no ônibus ao lado de uma pessoa e você fosse puxar assunto, né? Conversar para que você pudesse ter essa oportunidade de compartilhar, de pregar o evangelho para essa pessoa, né? Pregar a Cristo. E nós participamos de uma oficina nesse sentido, né? Foi interessante isso. Então nós temos que realmente buscar métodos, né? Pedir a Deus sabedoria, né? Para não falarmos, sei lá, de forma trabalhoada ou complicada. Então, é interessante também, né, nós buscarmos esse treinamento, conhecimento, né, trocar de experiência, né, trocar experiência com pessoas que já são mais
antigas, né, no Evangelho, mais maduras, né, que têm já trabalhado, né, com essa questão do evangelismo, da pregação do Evangelho aí. Então é sempre bom a gente ter essa troca de experiência, esse momento nosso, né, escolher métodos, né, para podermos aperfeiçoar, né, essa essa ordenança do Senhor para a nossa vida, né, de pregar o Evangelho a toda criatura. Essa ordenança não é só para os pastores, para os presbíteros, né? Essa ordenança não é só para os missionários, não. Essa ordenança é para todos que aceitaram a Cristo nas suas vidas, né? Essa ordenança é para todos nós. Essa ordenança. Vamos caminhando aqui para nossa conclusão, mas ainda tem uns parágrafozinhos aqui embaixo desse capítulo, né? Esse tópico é os destinatários e a eficácia. Nós temos que pregar a todos, né? Resumindo aqui, descendo aqui, onde foi que eu marquei? Aqui. Aqui é. Não compete a nós saber quem são os eleitos, né? E quando eles foram escolhidos. Não é da nossa alçada, né? Não compete a nós saber quem são os eleitos e quando eles foram escolhidos. Compete à Igreja de Cristo saber, com a finitude do seu entendimento, que Deus escolheu no Espírito, através da pregação de Jesus Cristo crucificado, algumas pessoas para serem salvas. Então, você nem vai escolher para quem você vai pregar o Evangelho. É Deus que escolhe, é Deus que coloca essas pessoas no seu caminho. E tampouco você vai se melindrar, você vai se entristecer se essas pessoas não aceitarem a Cristo. Eu sei que nos atinge. Eu estou falando aqui para que você não achar assim, ó, se Deus não reservou essas pessoas, se Deus não tocou na vida dessas pessoas, irmãos, não adianta. Eu posso até convencê-las de Cristo, mas elas verdadeiramente não vão aceitar Cristo nas suas vidas, se elas não foram tocadas, né, pelo Espírito Santo de Deus, né, se elas não foram separadas por Deus, né, para salvação, não adianta, não adianta. Mas eu tenho que pregar. Eu não sei quem são, né, esse conhecimento pertence ao Senhor. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. Então, as pessoas que serão salvas, o Senhor sabe. O Senhor já as escolheu antes da fundação do mundo. Então, Ele sabe todas as coisas, né? O Senhor sabe todas as coisas. E cabe a nós apenas fazer o nosso papel, que é testemunhar e pegar do amor de Deus. A todos, tá? Eu não vou dar aqui. Tem uma palavrinha lá em cima, eu grifei ela. Aqui, especular. Tá vendo esse textozinho aqui? Especular. Eu não vou especular, né? Não adianta. É, achar quem é que vai ser salvo, quem não vai, quem é que vai aceitar, quem vai aceitar. Isso aí, meu irmão, é Deus. Só o Senhor. Veja aqui no finalzinho. Grifei essa partezinha aqui também. A única pista que a Escritura dá é que estas pessoas são, em sua maioria, pessoas simples, fracas e prejudicadas neste mundo. É, eu lembro quando eu li esse trechozinho aqui, eu me lembrei daquela fala de Jesus, né? Os doentes é que precisam de médico. Então, tá aí, né? Aqueles que realmente precisam de médico são os doentes, né? Aqueles que já acham que estão sadios, né? Que não precisam de cura, né? Esses realmente não sei se serão alcançados, né? Pela graça de Deus. Mas aqueles que sabem, né? Que o Espírito Santo revela a eles que eles precisam do médico, né? Precisam da cura de Deus, né? Para a vida deles. Esses serão alcançados, tá? Vamos lá, que eu já me alonguei muito. Demorei bastante. Vamos concluir. Na conclusão, irmãos, eu separei aqui cinco palavrinhas interessantes que nós conhecemos aí, né? Ou tentamos passar para os irmãos. Espero que eu tenha conseguido direcionar os irmãos aí para Cristo, né? É, e não ter mais essa falha no meu currículo, né? Ó, cinco coisas. O conteúdo da sua mensagem. O conteúdo é Cristo crucificado. Isso aí eu repeti várias vezes. O conteúdo é Cristo crucificado, glorificado. Esse é o conteúdo da sua mensagem. Cristo. Levar, conduzir, direcionar as pessoas a Cristo através da sua pregação.
da sua mensagem. Depois vem o método da pregação. O método não é robustez de palavras, é eloquência de palavras, né? Não é palavras difíceis, não é isso. Não é a expressão de todo o conhecimento que você possui, não é isso também, tá? O método é simplesmente nos colocarmos à disposição do Senhor, deixar que o Espírito Santo age em nossas vidas. O poder de Deus, entendeu? Poder de Deus. Não é técnica, não é oratória do ser humano, mas o poder de Deus manifestado através das nossas vidas. Então, esse é o método. Nos colocar à disposição do Espírito Santo de Deus para sermos instrumentos de bênção. Esse é o método. Nos colocar à disposição do Espírito Santo de Deus. Mas eu não vou deixar de me preparar, eu não vou deixar de orar, eu não vou deixar de meditar na palavra, que estão aí os textos aí para vocês meditarem a semana toda na palavra de Deus. Eu não vou ser negligente. Eu não vou ser negligente. Eu preciso conhecer ao Deus que eu sirvo. Eu preciso conhecer o Cristo que me alcançou, os ensinamentos de Cristo. Eu preciso disso na minha vida. É alimento para mim, é sustento para a minha alma, para o meu coração. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, posso sim me preparar e posso ser um instrumento de Deus, né? Não confiando naquilo que eu me preparei, absorvi, aprendi, estudei. Não, a minha confiança é no poder de Deus. É Ele que convence, é Ele que usa, é Ele que prepara. O poder é de Deus, é do Senhor o poder. Mas eu posso ser um instrumento bem trabalhado, dedicado, né? Que vai e busca também me aperfeiçoar, tá? Então, é, não pense aqui que eu estou falando aqui que não é necessário. Ah, para que pastor precisa de seminário? Precisa sim. Ele precisa se preparar, ele precisa conhecer a palavra, ele precisa sim disso, né? Os líderes da igreja, aqueles que o Senhor chamou para liderar, esses precisam estar preparados. A igreja precisa estar preparada, a igreja precisa conhecer a palavra de Deus, né? Nós precisamos sim, né, ter conhecimento, mas nós temos que estar sempre na dependência da ação do Espírito Santo de Deus, ok? Bom, o sucesso, eu coloquei cinco, né? O conteúdo, o método, o sucesso, o poder e o público-alvo. O sucesso da nossa mensagem, né? O sucesso da nossa mensagem depende da ação do Senhor. Então, preguei. Vão aceitar a Cristo? Não sei. Espero em Deus que sim. Espero que o Espírito Santo tenha agido na vida dessas pessoas. E tem uma coisinha que eu gosto. É... Como é que eu tive sucesso na pregação do Evangelho? Eu acho até que o autor colocou aqui, irmãos. Aqui, ó. O anúncio fiel da mensagem do Evangelho. Para mim é um sucesso. O anúncio fiel da mensagem do Evangelho. O texto termina aqui embaixo. O texto termina aqui embaixo, nesse parágrafozinho aqui. O sucesso da pregação é o anúncio fiel da mensagem. Aí lá em cima tem a mensagem do Evangelho. Esse é o meu sucesso. Se eu conseguir ser fiel à mensagem do Evangelho, eu tive sucesso na minha pregação. Agora, o meu sucesso não depende de quantas pessoas aceitaram a Jesus, porque isso aí já não é meu. Isso aí já pertence ao Senhor, entendeu? Mas se eu conseguir pregar o Evangelho, né, e ser fiel à palavra de Deus, para mim já está ótimo. Eu consegui, Senhor, pregar a tua palavra sem pregar heresia, sem falar bobagem, né, sem falar de, de mim mesmo, sem ostentar nada, né, com simplicidade. Eu consegui, Pai, direcionar as pessoas para Cristo. Eu consegui direcionar a minha mensagem para Cristo. Se eu conseguisse, irmãos, já tenho que estar feliz. Eu já tive sucesso na minha pregação. Se vão aceitar a Jesus, aí é a ação do Espírito Santo de Deus, né? O poder está
no Senhor. Aí é o que nós vamos falar logo depois, velho. Conteúdo, método, sucesso e o poder. O poder de convencer não é meu, não é do pregador, não é do orador, irmãos. O poder de convencimento é do Senhor, né? É do Senhor. Ele é sobrenatural, ele salva, e ele fala, e ele converte, e ele convence, e ele transforma, e ele quebranta o coração. Esse poder pertence ao Senhor. Não a nós, não a nós, mas ao nome do Senhor de glória, né? É ele. E o público-alvo. Público-alvo. Você vê, conteúdo, método, sucesso, poder e o público-alvo. 5 coisinhas, tá? Quem é nosso público-alvo? Toda criatura. Toda criatura. Nós temos que pregar o evangelho para toda criatura. A palavra é essa. Então, todos aqueles que o Senhor colocar, né, em algum momento na nossa vida, no nosso convívio, né, nós temos, né, nós devemos, né, debaixo da ação do Espírito Santo de Deus e confiar na ação do Espírito Santo de Deus e também, né, ter o nosso momento de preparação, né, de intimidade com o Senhor, né, de leitura da palavra, nós podemos evangelizar as pessoas e proclamar a palavra a essas pessoas. Qualquer um. Mesmo aqueles que na nossa mente, esse daí não vai aceitar não, não importa. Quem sabe é Deus. É, e aqui tem uma série de... As pessoas que no finalzinho aqui da conclusão diz assim, sem grandes especulações teológicas, né? As pessoas, as pessoas que são, faltou um som, que as pessoas alcançadas, né? São os esquecidos pelo mundo, as pessoas sem nobre nascimento e as que não têm nenhum valor do ponto de vista humano. Achei interessante aqui que ele tentou mostrar para nós, dar uma dica mais ou menos, né, daqueles que serão alcançados, né? É, eu não sei se seriam as pessoas sem um nobre nascimento. Eu não excluí as pessoas de nobre nascimento, não. Não sei ao que o autor se referiu aqui. Mas eu acho que tem pessoas realmente de nobre nascimento que Deus pode alcançar, sim, né? Até essas pessoas elas têm que ser alvo da minha piedade, né? Desse desejo meu de levar o evangelho para que Deus possa operar na vida deles, né? Levar o evangelho a essas pessoas. Então, as pessoas de novo nascimento também, eu creio que podem ser alcançadas pelo evangelho. Qualquer um pode ser alcançado pelo evangelho, irmãos. Novo nascimento, sem novo nascimento, pessoas altivas, pessoas. Qualquer um pode ser alcançado pelo o evangelho do Senhor Jesus. Se estiver nos planos do Senhor, né, eles serão alcançados pelo evangelho, sim. Então, esse textozinho aqui, eu não sei, o autor tentou colocar aqui algumas dicas, né, de pessoas que podem ser o nosso público-alvo, mas eu não, eu descartaria isso aqui, eu não. Qualquer pessoa que Deus colocar no seu caminho, ela pode ser alcançada pela ação do Evangelho, né? Se for o plano de Deus para a vida dela, já será alcançada pela ação do Espírito Santo de Deus. E nós somos instrumentos, né? Instrumentos. Você pode pregar, né? Como é que é aquele texto que Paulo fala, né? É, um, um, um semeou, o outro regou, quem dá o crescimento é o Senhor. Né? Até rima, né? Um semeou, o outro regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Então, confia no Senhor, confie em Deus e nunca deixe de compartilhar aquilo de tão sublime e maravilhoso que Deus fez por você, que foi alcançar. Ele alcançou o seu coração, ele quebrantou o seu coração, ele trouxe você para a presença dele e nunca perca a oportunidade de compartilhar isso com alguém. Por mais difícil que essa pessoa se mostre para você, né? Não deixe, não perca a oportunidade de compartilhar desse amor maravilhoso de Deus por nós e daquilo que Ele faz e fez, né, por nós, tá? Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que a mensagem possa ter sido edificante. Para mim foi, né? Ela revelou muita coisa na minha forma de pregar, né, de ministrar, e foi muito bom, foi muito bom. Eu tentei
convidar alguns irmãos para participar comigo, tipo um bate-papo, mas eu vou ver se eu consigo fazer isso para o próximo domingo, né? Alguns irmãos já entrei em contato, se disponibilizaram, né, para participar comigo aqui também, para não ficar aqui sempre falando sozinho. Mas nós vamos tentar, né, tentar um modo diferente aí também. Espero que os irmãos tenham sido edificados pela mensagem e desejo que a graça e a misericórdia do Senhor estejam com todos vocês. Que Deus nos abençoe sempre. Lembre, irmãos, o nosso culto permanece às 18h30, tá? Eu vou disponibilizar esse estudo aqui domingo pela manhã, às 9h30 da manhã, e à noite nós teremos o nosso culto presencial lá às 18h30 com a ceia do Senhor. Então os irmãos já levam a sua ceia, tá? Já levam um suquinho, um pãozinho para compartilhar, né? Porque estamos na pandemia, então não podemos vacilar. Então cada um leva os seus elementos, né? O pão, o vinho. Lá o pastor Elson vai estar conosco e vai ministrar a ceia do Senhor para nós, né? Nós teremos o nosso culto de Natal, né? A comemoração do Natal nesse domingo à noite e espero receber os irmãos lá. Que Deus os abençoe aqueles que puderem, claro, né? Aqueles que puderem ir, espero recebê-los lá, espero estarmos juntos lá cultuando ao nosso Deus. Amém. Um domingo de paz para todos vocês, irmãos. Fiquem com Deus.